Olá, tudo bem? Meu nome é Jefferson, eu sou um leitor e um pesquisador da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A Bíblia ela é regra de fé e prática. Se você for perguntar para o seu líder, seu pastor, seu cooperador, para o seu ancião, para o seu padre, qualquer líder religioso vai responder que a Bíblia ela é a regra de fé e prática. Ou seja, todo o ensinamento de uma igreja tem que estar pautado dentro da Palavra de Deus. As doutrinas fundamentais, as doutrinas cardeais da fé cristã estão dentro da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E é a Bíblia que nos traz a resposta sobre Deus, a resposta sobre Jesus, a resposta sobre o Espírito Santo e tantas outras respostas, porque a gente, dentro de nosso ser, da nossa alma, existem muitas perguntas. Então a gente tem que ir para a Palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus falou para nós examinarmos as Escrituras. Ou seja, examinar ali no grego quer dizer estudar, ler de uma maneira minuciosa, ou seja, prestar bastante atenção, né, se dedicar. Então eu queria compartilhar com você aí da internet, você que está online, a respeito de igreja. Igreja, instituição, igreja, corpo místico. Se você não sabia, fique sabendo agora, existem duas igrejas. E é de suma importância você aprender sobre isso. Porque a verdadeira igreja que somos nós, a igreja corpo místico, que é eu e você, que recebeu Jesus, a palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 1, que o Senhor Jesus ele veio para os seus, mas os seus não receberam. A palavra seus ali no capítulo 1 do Evangelho de João significa casa. Jesus veio para a sua casa, Jesus veio para o povo judeu. Mas o povo judeu não recebeu Jesus como o Messias prometido. Mas nesse texto do Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim que a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Então para mim e para você que está assistindo esse vídeo, se tornar filho de Deus, não é de suma importância você frequentar uma igreja, instituição, uma igreja templo, mas é de suma importância você receber Jesus como Senhor e Salvador, para você nascer de novo, para você se tornar filho de Deus e para você ter a salvação. Eu fiz algumas anotações aqui, dando uma gaguejada, né? É muito bom você pertencer para uma igreja, instituição, sendo membro, participando dos cultos, tendo até a carteirinha de membro, né, como algumas igrejas evangélicas fazem, aquela carteirinha de membro, você se torna membro da igreja, a membresia, aí você passa a ter aquela carteirinha, né, a secretaria da igreja providencia para você. E você ser também um contribuinte com a manutenção, e tendo os cargos de ministérios, né, a igreja evangélica tem pastor, presbítero, diácono, obreiro, cooperador. Então é muito bom isso, é muito bom, mas isso não vai fazer você ter vida eterna. Isso, se Jesus voltar e você só praticar esse tipo de coisa, você não vai ser arrebatado. É o que a palavra de Deus diz. A pessoa precisa nascer de novo, né? No Evangelho de João, no capítulo 3, nós vemos a história ali, a narrativa de Jesus, sobre um homem, um príncipe da sinagoga chamado Nicodemos. Ele era religioso, ele era judeu, praticante, mas o Senhor Jesus falou para ele, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus. Então, para a gente conhecer o reino de Deus, ter experiência com Deus, saber de fato, né, quem é Deus, quem é Jesus, o que é o reino de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos receber Jesus, nos tornarmos uma nova criatura. É muito importante a gente conhecer a palavra de Deus e ter um relacionamento. No livro de Coríntios, o apóstolo São Paulo falou, em 2 Coríntios capítulo 4, o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre ele não resplandeça a luz do Evangelho. Então você precisa ter uma experiência com Deus, com Jesus, né? Nascer de novo, para você entender de fato que a Bíblia é a palavra de Deus. Outrora, quando eu não estava no Evangelho, não estava inserido no corpo de Cristo, para mim a Bíblia era um livro comum, um livro simples. Para mim hoje a Bíblia é a palavra de Deus. Estudo, pesquiso, né? Me informo dentro dela, vou tendo um conhecimento e uma experiência com Deus, como diz a própria palavra de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então nós precisamos entender e saber discernir isso, saber separar o que é a igreja instituição e o que é a igreja corpo místico de Cristo. A igreja corpo místico de Cristo está lá
em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, onde o Senhor Jesus falou para Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Então as portas do inferno, entenda bem, as portas do inferno, ela não prevalece sobre a igreja corpo místico, ou seja, a igreja templo. Eu, você, morada do Senhor. O Senhor Jesus falou que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então a gente tem que saber separar. Eu como igreja corpo místico e a minha igreja local como igreja instituição, lugar de eu ir, adorar, prestar culto a Deus. Eu costumo dizer que a igreja é lugar apropriado. Ou seja, assim como um campo de futebol é um lugar apropriado para as pessoas irem e assistirem uma partida de futebol, a igreja local, a igreja templo, é um lugar apropriado de eu ir com a minha família e prestar um culto ao Deus vivo. Lá eu vou fazer as minhas orações, as minhas ações de graças, louvar e adorar a Deus. É ali que eu estou em reunião com a igreja corpo místico, onde todos nós temos um intuito só, de louvar e de adorar a Deus. Eu gostaria de ler na Bíblia de estudo, chamada Bíblia Esperança, eu até recomendo ela. Essa Bíblia aqui, ó, ela é uma Bíblia da editora Vida Nova. Ela é com 365 perguntas e respostas dentro da própria Bíblia. Para você que está começando, que está caminhando no Evangelho, para você que está querendo aprender sobre as coisas de Deus, é muito importante. Ela tem a pergunta dentro do próprio texto bíblico, com o texto bíblico respondendo e um resumo do teólogo. O teólogo que escreveu ela e comentou ela, é o teólogo Luiz Saião. Muito bom teólogo também, um teólogo muito equilibrado. Eu recomendo essa Bíblia, ela é uma Bíblia barata, não estou ganhando nada para falar isso aí, mas eu gostei, pesquiso nela, ela me ajuda muito e é uma Bíblia, uma ferramenta muito boa, principalmente para os novos convertidos. Eu gostaria de ler aqui o comentário dele que está em Filemon, do versículo 1 ao versículo 3. Filemon tem apenas 25 versículos, né? Assim como a epístola de Judas, Filemon tem apenas 25 versículos. Do versículo 1 ao 3, Paulo diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, e o amado Filemon, nosso companheiro de trabalho, nossa irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus. Então a igreja estava dentro da casa de Filemon. Na casa, na residência de Filemon, era uma igreja. Mas era uma igreja porque ali estavam as pessoas que tinham entregado a sua vida a Jesus. O teólogo pergunta aqui, o que é uma igreja? É esse estudo que eu estou passando para vocês saberem discernir o que é a igreja corpo místico e o que é a igreja instituição templo. Essa pergunta é tão simples. Essa pergunta tão simples não é tão fácil de responder. Para muitos, a palavra igreja está relacionada com uma instituição. Muitos afirmam ser parte de uma igreja porque nasceram nela. Há outros que pensam em igreja enquanto edifício, templo. Tais pessoas até acreditam que os templos são lugares sagrados. Assim, de vez em quando, visitam o templo e entendem que foram à igreja. Segundo o Novo Testamento, a igreja é a reunião dos irmãos em Cristo, salvos e perdoados por Ele. E por esta razão que o texto aqui fala da igreja que se reúne na casa, no versículo 2. Assim o valor de uma igreja está nas pessoas que estão ali no templo e não na instituição. Eu estou falando também sobre isso porque tem muitos falsos profetas, heresiarcas, que estão aí no YouTube, colocando vídeo de tudo quanto é lado, para detonar também a igreja instituição. Nós precisamos da igreja instituição. A igreja instituição é um lugar onde tem a hierarquia, né? Como eu falei, tem os ministérios, nós devemos respeitar, honrar, né? Desde que eles estão ensinando as coisas pautadas na palavra de Deus, pastores, líderes, a igreja tem que respeitar, é uma hierarquia que se chama. Então tem muito vídeo aí no YouTube aí, pessoas que querem totalmente deturpar isso aqui. Então tá errado também, eu não concordo com esse tipo de coisa. A igreja instituição é um lugar apropriado, embora ela não outorga nada, ela simplesmente é um lugar apropriado de nós irmos louvar e adorar a Deus. Os pastores e os líderes deveriam enfatizar mais esse estudo e ensinar para os seus membros, para as suas ovelhas, a respeito da igreja instituição e a respeito da igreja corpo místico. A igreja corpo místico é a igreja que ultrapassa barreiras e fronteiras.
É a igreja que está pregando o evangelho na Índia, é a igreja que está pregando o evangelho em Israel, é a igreja que está pregando o evangelho em todos os lugares, na Bolívia, nos Estados Unidos, na China, em todo lugar. Esta é a igreja corpo místico. E, diga de passagem, tem muita gente que dá ênfase para a igreja templo. Acho que a sua igreja outorga. A igreja não outorga nada. A igreja não autoriza nada. Não outorga nada na vida de ninguém. Então nós precisamos saber separar isso. Eu e você somos a igreja. Somos aquilo que Jesus falou para Pedro. Sobre as portas do inferno, sobre as portas da igreja, as portas do inferno não iam prevalecer sobre a igreja. A igreja, eu e você. Templo do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo falou e também Estevão falou. O Altíssimo, ele não habita em templo feito por mãos de homem, ou seja, alvenaria, né, um templo feito, né, diga de passagem também, uma igreja neopentecostal está fazendo um templo muito bonito lá em São Paulo. É muito bonito, é confortável, é uma coisa muito boa, mas também não quer dizer nada na vida espiritual e na vida eterna. Para nós recebermos a presença de Deus, para nós estarmos na presença de Deus e sermos salvos, temos que nascer de novo, temos que nos tornar filho de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos no capítulo 10, se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação é na pessoa de Jesus. A salvação não é numa igreja A, B, C ou D. Então eu estou encerrando esse pequeno estudo aí, essa pequena palavra, e eu tenho certeza que com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, Deus vai esclarecer melhor. Você deve ler Mateus capítulo 16 na sua casa. Também leia Filemão, a epístola de Filemão. Leia o Novo Testamento ali quando a igreja começou em Atos capítulo 2. Para nós entendermos e saber fazer essa separação. Eu não estou denegrindo a imagem da igreja instituição, da igreja templo. Muito pelo contrário. Só que essa igreja não vai subir. Essa igreja vai ficar aqui. A igreja que vai subir é a igreja corpo místico de Cristo. É aquilo que Jesus falou para o apóstolo Pedro, lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 18. É também o que Paulo fala para Filemão, na igreja da sua casa. Agora eu pergunto, dentro de uma casa cabe 300 pessoas? Não cabe 300 pessoas. Então precisa do templo para abrigar as pessoas, para acomodar as pessoas, para ali prestarmos um culto ao Deus vivo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa buscar entendimento através da palavra de Deus. A Bíblia, ela é regra de fé e prática, mas ela é também a palavra de Deus. Deus falou para Jeremias, no capítulo 1, eu velo sobre as minhas palavras para as cumprir. Deus tem compromisso com a sua palavra, com a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.